Minha esposa, Mariana, entrou no tribunal de braços dados com o amante, rindo alto, como se já tivesse ganho. Vou te destruir, Pedro, sussurrou ela na véspera, certa de que metade dos meus 12 milhões seria dela. Eu apenas sorri. Há 7 anos, antes mesmo de a conhecer, eu e o meu irmão Luiz construímos uma fortaleza legal que ninguém imaginava. Hoje, em Lisboa, o juiz ia ler os meus bens. E o jogo ia virar. Tudo começou em 2015. Eu tinha 28 anos, acabará de vender a minha primeira empresa de construção civil no Porto e sabia, riqueza atrai abutres. Luiz, advogado brilhante, sentou-se comigo numa mesa de café em Matosinhos. Se um dia casares, protege tudo, disse ele. Criamos o Traste Familiar Costa, uma estrutura irrevogável. A Casa de Cascais? Comprada com fundos do Traste, 2 anos antes do casamento. A empresa? Transformada na Costa em Germão Lada, com Luiz dono de 51%. Os carros? Frota da empresa. As poupanças? No Traste. A minha conta pessoal? 3.200 euros por mês, ponto final. Casei com Mariana em 2018. Ela era linda, ambiciosa, trabalhava em marketing de luxo. Durante 5 anos, vivi como marido perfeito. Viagens a Sintra, jantares no Belém, fins de semana no Algarve. Ela gastava, eu pagava. Nunca desconfiei. Até ao dia em que vi mensagens no telemóvel dela. O Pedro vale milhões. Metade é nossa, escreveu ao tal Rafael, um consultor de 34 anos que vivia de esquemas e mulheres ricas. Rafael era o típico caçador. Mudava de emprego como de camisa, corretor imobiliário em Lisboa, vendedor de iates no Estoril, consultor em eventos de networking. Conheceu Mariana no lançamento de apartamentos de luxo na Avenida da Liberdade. Ela pagava tudo, suítes no Tivoli, relógio Cartier no pulso dele, um Audi Q5 registrado em nome dela mas estacionado na garagem dele em Alvalade. Eu soube de tudo em outubro do ano passado. Contratei um detetive discreto. Fotos, mensagens, extratos. Mariana planeava o divórcio há meses. 6 semanas e temos o dinheiro, disse ela ao advogado, o doutor Vasco Ribeiro, conhecido por espremer maridos ricos em tribunal. Ele não tem proteção. Vai ceder. Eu não cedi. Marquei consulta com a doutora Inês Mendes, especialista em proteção patrimonial. Nunca perdeu um caso como o meu. Ela quer metade de 6 milhões, perdi o Inês, folheando os papéis. Vai ficar com o carro dela e 1.800 euros da conta conjunta. Nada mais. Enquanto isso, Mariana e Rafael celebravam. Depósito dado num apartamento em Vila Moura, champanhe no rooftop do Epic Sanã. Depois disto, nunca mais trabalhamos, brindaram. Eu via tudo. E esperava. A audiência foi marcada para 10 de janeiro, no Tribunal de Família de Lisboa. Mariana chegou confiante, Rafael ao lado, o advogado de fato caro. Eu entrei calmo. O juiz, Dr. Antônio Gomes, abriu o processo. Divisão de bens contestada. Vasco levantou-se. Meritíssima, a minha cliente contribuiu 5 anos para o sucesso empresarial do réu. Exige divisão equitativa. Inês levantou-se devagar. Contestamos a classificação dos bens como conjugais. Abriu um dossiê grosso. Datas, carimbos, contratos. O Traste de 2015. A Lada de 2016. A Casa de 2017. Os carros da frota. A conta conjunta com 1.800 euros. Silêncio na sala. Mariana apertou a mão de Rafael. A sorriso dela tremia. O juiz lia, página a página. Vasco gaguejava. Rafael suava. E então, o juiz falou, a peticionária tem direito apenas à divisão da conta conjunta e bens pessoais adquiridos individualmente. Menos de 2.000 euros. Rafael levantou-se. Isto é ridículo. Saiu porta fora. Mariana ficou pálida. Olhou para mim. Eu não disse nada.
Apenas assinei o acordo. 3 meses depois, ela mora num T1 em Telheiras. O áudio variou. Rafael desapareceu com o relógio e o carro. Eu? Continuo na mesma casa, na mesma empresa, com o mesmo irmão. Mas a história não acabou. Porque descobri que Mariana já tem um novo alvo. E desta vez, vou mais longe. 2 dias após o tribunal, recebi um envelope anônimo na empresa. Dentro, fotos de Mariana num evento de networking em Cascais, colada a um homem de 50 anos, o Dr. Fernando Almeida, CEO da Farmaluz, recém-divorciado e com 20 milhões no banco. Ela sorria como sorria comigo há 5 anos. O padrão repetia-se. Mas desta vez, eu tinha provas do passado dela, e uma decisão a tomar. Não era vingança. Era prevenção. Liguei à doutora Inês Mendes. Quero impedir que ela destrua outro homem. Inês sugeriu um plano: enviar um dossiê anônimo ao Dr. Almeida com os factos do divórcio, sem revelar a minha identidade. Legal, discreto, eficaz. Concordei. Mas precisava de mais. Queria que Mariana enfrentasse as consequências sem eu sujar as mãos. Contratei o mesmo detetive, o Sr. Mendes, sem parentesco com Inês. Em uma semana, tinha tudo. Mariana marcava jantares com Fernando no guincho, pagava com cartão da empresa dele, falava em investimentos conjuntos. Mensagens: ele confia em mim. Em 6 meses, peço divórcio e ficamos com metade. O mesmo guião. Decidi agir. Criei um e-mail falso, juntei o acórdão do tribunal, extratos das mensagens antigas com Rafael, fotos dela com outros homens antes de mim. Enviei tudo ao assistente pessoal de Fernando, com cópia para o advogado dele. Assunto: informação urgente sobre Mariana Costa. 3 dias depois, Fernando cancelou um jantar marcado com ela. Mariana ligou-me furiosa. Sim, ainda tínhamos contato por causa de uns papéis pendentes. Alguém te mandou coisas. Estás a difamar-me. Respondi calmo: provas não são difamação. Para de caçar fortunas alheias. Ela desligou. Mas não parou. Mudou de tática, começou a trabalhar como consultora na Farmaluz, contratada diretamente por Fernando. Ele, desconfiado, aceitou, mas sob vigilância. Instalei, através do detetive, escuta legal nos encontros dela com Rafael, que reapareceu, agora como parceiro de negócios. Gravaram-se planos, forjar documentos para transferir ações da empresa para uma offshore em nome dela. Eu tinha a gravação. Podia entregá-la à PJ. Mas hesitei. Se fizesse isso, Mariana ia presa. Queria justiça, não destruição. Falei com Luiz, e se a confrontássemos com tudo? Uma última chance. Ele discordou: ela não aprende. Mas a escolha é tua. Marquei um encontro com ela num café na Baixa. Neutro, público. Cheguei com o dossiê. Última oportunidade, Mariana. Para. Ou entrego isto à polícia. Ela riu. Não tens coragem. E o Fernando já é meu. Erro dela. Na noite seguinte, Rafael foi detido numa rusga em Lisboa, deveu dinheiro a agiotas. Cantou tudo: o plano com Mariana, a offshore, os documentos falsos. A PJ bateu a porta dela às 6 horas. Busca domiciliária. Encontraram o portátil com os esquemas. Eu não denunciei. O destino fez o trabalho. Mas a história ainda não acabou. Porque Fernando, grato pela dica anônima, quis conhecer o benfeitor. E o que ele me propôs mudou tudo. Fernando Almeida marcou reunião no escritório dele na Expo, 3 dias após a detenção de Mariana. Quero conhecer quem me salvou 20 milhões, disse ao telefone. Fui. Ele já sabia quem eu era, o assistente cruzara dados. Pedro Costa. O ex-marido. Inteligente. Sentamo-nos. Sem rodeios, ela está detida por tentativa de fraude. A PJ encontrou e-mails, transferências falsas, uma offshore no Panamá. Rafael confessou tudo para reduzir pena. Mariana nega,
mas as provas são irrefutáveis. Perguntei: o que acontece agora? Fernando abriu um ficheiro. Processo criminal. Se condenada, até 7 anos. Mas posso intervir. Retirar queixa de fraude interna, reduzir a dano moral. Em troca, hesitou. Quero que entre na Farmaluz como diretor de proteção patrimonial. Salário: 250 mil euros de ano, mais bônus. Preciso de alguém que pense como abutre para caçar abutres. Aceitei na hora. Não por dinheiro, já tinha o meu. Mas por controlo. Comecei em fevereiro. Primeira tarefa: auditar todos os contratos de consultoria. Encontrei mais 3 consultoras como Mariana, contratadas por diretores. Dispensei-as com indenizações mínimas, cláusulas de não concorrência. A empresa poupou 1,2 milhões em 6 meses. Mariana foi libertada sob caução em abril. Termos: pulseira eletrônica, proibição de contactar vítimas, entrega de passaporte. Morava agora num T0 em Benfica, sustentada pela mãe. Ligou-me chorando: Pedro, ajuda-me. Vou ser julgada. Posso perder tudo. Respondi: já perdeste. Mas podes minimizar. Marquei com o advogado dela, Dr. Vasco, o mesmo do divórcio, agora humilde. Propus acordo: Mariana declara-se culpada de falsificação menor, devolve 40 mil euros que tirou de Rafael, aceita pena suspensa e terapia obrigatória por manipulação compulsiva. Em troca, Fernando retira a queixa, eu não apresento as gravações antigas. Ela aceitou. Julgamento em julho, no Tribunal de Loures. Juiz aceitou o acordo. Pena: 2 anos suspensos, 500 horas de serviço comunitário num lar de idosos em Odivelas, terapia semanal. Saiu da sala algemada apenas para formalidades. Olhou-me. Pela primeira vez, sem máscara. Obrigada, murmurou. Não respondi. Mas o plot twist veio depois. Durante a auditoria, descobri que Mariana não agia sozinha. Havia uma rede. Rafael era apenas o recruta. O líder? Um ex-banqueiro chamado Tiago Reis, 42 anos, expulso do BCP por desvio de fundos. Operava de um escritório em Faro, recrutando mulheres ambiciosas via apps de networking. Prometia formação em sedução financeira. Cobrava 10% do roubo. Tinha 5 casos ativos em Lisboa, Porto, Braga. Entreguei o dossiê à PJ. Operação Rede Dourada desencadeada em setembro. 12 detenções, incluindo Tiago. Computadores apreendidos, chats desencriptados. Uma das recrutas? A secretária de Fernando. Demiti-a no dia seguinte. Mariana, em serviço comunitário, começou a falar. Contou tudo à terapeuta, que reportou, com autorização, à PJ. Depoimento dela foi chave, identificou vítimas, métodos, contas. Reduziu pena para 1 ano suspenso. Mas perdeu a licença de marketing para sempre. Eu? Subi na Farmaluz. Criei o departamento de integridade. Treino obrigatório para todos os executivos, como detectar predadores financeiros. Fernando expandiu para Espanha. Abrimos filial em Madrid. Contratamos Luiz como consultor jurídico. Em dezembro, Mariana terminou terapia. Mandou o e-mail: aprendi. Quero recomeçar limpa. Posso trabalhar na tua empresa? Qualquer cargo. Respondi: não. Mas dou-te uma oportunidade noutra área. Contacta a Associação de Apoio a Mulheres em Recuperação. Eles precisam de voluntária com a tua história. Ela aceitou. Hoje coordena workshops sobre manipulação e autoestima. Sem salário, mas com propósito. A rede de Tiago foi desmantelada. Ele pegou 8 anos. Rafael, 5. As vítimas recuperaram 70% do dinheiro via seguro. Eu pensei que a história acabava aqui. Mas em janeiro, recebi uma carta anônima. Parabéns, Pedro. Mas o jogo é maior.
Conheces a Ordem dos Anéis? Procura em Gibraltar. Dentro, um anel de ouro com símbolo estranho. O anel chegou numa segunda-feira de fevereiro, dentro de envelope sem remetente, carimbado em Gibraltar. O símbolo gravado, 3 anéis entrelaçados com uma coroa, não existia em nenhuma base de dados pública. Liguei a Luiz, investiga. Em 48 horas tínhamos o primeiro fio. A Ordem dos Anéis era um clube privado de proteção patrimonial ultra-exclusivo, fundado em 1998 por banqueiros suíços e advogados britânicos. Regra número 1. Só entra quem já perdeu pelo menos 5 milhões e recuperou tudo legalmente. Regra número 2. Anonimato total. Eu qualificava-me. Recebi convite digital encriptado, reunião anual, 15 de março, Cassino Estoril, sala VIP 7. Venha sozinho. Fui. Porta blindada, reconhecimento facial. Dentro, 28 homens e mulheres, todos com mais de 50 milhões em ativos protegidos. O moderador, um suíço chamado Hans Keller, abriu. Bem-vindo, Sr. Costa. A sua estrutura de 2015 é caso de estudo. Mas hoje falamos de ameaça global. Mostraram um mapa interativo. Pontos vermelhos em Lisboa, Madrid, Londres, Miami, Singapura. Rede de caçadores profissionais organizados em células. Usam inteligência artificial para mapear alvos, deepfakes para chantagem, criptomoedas para lavagem. Líder, desconhecido, codinome Mestre dos Anéis. Estimativa, 400 milhões desviados em 2024. Um dos membros, uma viúva brasileira chamada Sofia Mendes, perdeu 12 milhões num golpe de casamento falso em São Paulo. Eles evoluíram. Já não são amadores como a sua ex-esposa. Hans propôs, criamos uma força-tarefa interna. Você lidera a célula ibérica. Aceitei. Salário? 0. Compensação? Acesso à rede de inteligência da Ordem, bancos de dados privados, satélites, ex-agentes do SIS. Começamos imediatamente. Primeira ação, infiltrar a célula de Lisboa. Contratamos uma ex-polícia da PJ, a inspetora Clara Neves, agora consultora. Ela posou como viúva rica no Tinder Platino. Em 3 semanas, contato, um empresário chamado Miguel Santos, 38 anos, perfil falso. Marcação num iate no Tejo. Clara levou o microfone. Miguel revelou, temos 18 alvos ativos em Portugal. Meta, 50 milhões até dezembro. Gravamos tudo. Entregamos a PJ via canal anônimo. Rusga em abril, 7 detenções, incluindo Miguel. Apreenderam servidores em Almada com 3 terabytes de dados, listas de alvos, scripts de sedução, contratos offshore. Entre os nomes, o meu. Alguém ainda me queria atingir. Rastreamos o IP do ataque. Levava a Sevilha. Viajei com Clara. Hotel Alfonso 13, quarto 312. Encontramos um hacker português, ex-militar, contratado por 50 mil euros para invadir a costa em Irmão Lado, oferecia duplicar-se e mudar-se de lado. Aceitou. Nome, Rui Pires. O Mestre dos Anéis paga via NFT. Reunião dele é em maio, em Marbella. Preparei a armadilha. Criei uma empresa fantasma em nome de Clara, com 8 milhões falsos em cripto. Anunciei num fórum privado, viúva procura proteção patrimonial urgente. Mordida em 24 horas. Convite para Marbella, Vila Aurora, 22 de maio. Fomos em 3, eu, Clara, Rui, agora informador. Entrada, reconhecimento de íris. Dentro, 14 pessoas. O Mestre dos Anéis? Uma mulher. 45 anos, sotaque neutro, codinome Aurora. Bem-vindos. Aqui ensinamos a caçar fortunas sem deixar rastro. Demonstração ao vivo, vídeo deepfake de um CEO a confessar fraude, usado para extorsão. Rui ativou o jammer. Clara ligou o gravador. Eu confrontei, acabou. PJ está a 5 minutos. Pânico. Aurora tentou fugir.
Clara bloqueou a porta. Chegaram as autoridades espanholas, coordenadas com a Interpol via Hans. Prisões, 12 imediatas. Aurora era advogada luso-brasileira, e sócia de um escritório em Lisboa, expulsa por ética. Nome real, Doutora Leonor Campos. Rede desmantelada em 72 horas. Ativos congelados, 180 milhões recuperados para vítimas. Voltei a Portugal herói silencioso. A Ordem dos Anéis ofereceu-me assento vitalício no conselho. Recusei. Prefiro a minha empresa. Mas aceitei um favor, proteção nivelada para Luiz e para Farmaluz. Mariana soube da operação pelos jornais. Ligou, foste tu. Respondi, fui parte. Mas o mundo ficou mais seguro. Ela pediu para ajudar vítimas. Encaminhei-a para Sofia Mendes, que criará uma ONG no Brasil. Hoje Mariana dá palestras online anônimas sobre manipulação. Pensei que era o fim. Mas em junho, Hans ligou. Pedro, o mestre dos anéis era apenas tenente. O verdadeiro líder fugiu para Macau. E tem o seu nome na lista negra número 1. Hans enviou o ficheiro em julho. Vitor Leung, ex-banqueiro de Hong Kong, era o mestre dos anéis. Torneio de póquer no Macau, 12 de agosto. Eu era o alvo principal, com 50 milhões de prêmio pela minha ruína. Montei equipa, Clara Neves, Rui Pires, hacker de Zurique e especialista de Mônaco. Objetivo, expor Vitor e recuperar 300 milhões em cripto. Chegamos dia 9. Rui instalou backdoor nos servidores do cassino. Descobrimos reunião secreta na suíte 2808 com 5 líderes, incluindo o Dr. Vasco Ribeiro. No torneio, enfrentei Vitor Heads-up. Ganhei 28 milhões em fichas. Ele reconheceu-me, Pedro Costa. Invadimos a suíte às 5 horas. Gravei tudo, organograma global, valetes, alvos. Autoridades entraram. 7 prisões, incluindo Vitor e Vasco. Apreenderam 180 milhões. Vitor confessou, rede desde 2010, 1,2 mil milhões desviados. Eu era troféu. Vasco subornado para perder o meu divórcio. Julgamento em setembro, Vitor 25 anos, Vasco 12 anos extraditado. Rede desmantelada em 18 países. 820 milhões devolvidos. Demiti-me da Farmaluz, criei Fundação Costa para prevenir fraudes. Mariana dirige ONG no Brasil, ajuda 200 mulheres de ano. Recusei liderança da Ordem. Casei com Clara em 2026, sem pré-nupcial. Última wallet de Vitor, próximo nível, Marte. Apagamos. Justiça feita. Se estivesses no meu lugar, terias avisado o novo namorado rico de Mariana sobre o padrão dela, ou deixavas o destino seguir o seu curso? Comenta abaixo.